E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno, estamos aqui hoje para mais um vídeo de cálculo, derivadas, ok? Estamos no terceiro tópico, exercícios referentes à aula do Teorema do Valor Médio, ok? Questões de 47 a 62, encontre os máximos e mínimos absolutos de f no intervalo dado. Máximos e mínimos, ok? Que análise a gente tem que fazer? Nos vídeos anteriores eu já disse, você tem que fazer a análise dos pontos críticos e do intervalo. Ok? Então, o que é um ponto crítico? Eu creio que vocês já devem saber a esta altura. Um ponto crítico nada mais é do que um valor C, onde o f' de C é zero ou o f' de C não existe. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que achar o f' de T, certo? O f' de T é o seguinte. Qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é o seno, é menos o seno. Então, 2 cosseno t é menos 2 seno t. Bruno, esse seno t aí não é uma função composta, não? Não, pessoal, porque o t é a função que a gente está trabalhando, ok? Mas, ó, derivada de 2t, isso aqui é uma função composta. Deriva maior, qual a derivada do seno? É o cosseno de 2t. E multiplica pela derivada do menor. Qual a derivada de 2t? É 2. Ok? Então, isso daqui, pessoal, o f' de t, nada mais é do que, organizando, 2 cosseno de 2t, ok? 2 cosseno de 2t menos o seno de t. Tranquilo, galera? Bem simples, né? Então, vamos lá. O f' de c. Se eu preciso de um f' de c, é a mesma coisa que eu te dizer que eu tenho 2 cosseno de 2c menos o seno de c. Ok? E quando é que isso vai ser zero? Quando é que isso vai ser zero? Isso vai ser zero, certo? Isso vai ser zero quando, pessoal? Tem um 2 aqui, ó. Ok? Tem um 2 aqui. Quando é que isso vai ser zero? Quando isso aqui, quando 2 cosseno de 2c for igual a 2 seno de c, ok? Quando 2 cosseno de 2c for igual a 2 seno de c. Ou melhor dizendo, quando o cosseno de 2c for igual ao seno de c. Ok? Quando é que isso ocorre, pessoal? Quando é que isso ocorre? Vamos analisar aqui. O círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico diz o seguinte, ó. Aqui a gente tem pro seno, 1, menos 1, 0 e 0. Pro cosseno, a gente tem 1 menos 1, 0 e 0. Né? Mas vamos analisar aqui no seno, certo? Em ambos, o primeiro quadrante é positivo. Certo? Em ambos o primeiro quadrante é positivo. E como o intervalo está de 0 a 2π, então é no primeiro quadrante. Então no primeiro quadrante, qual é o ângulo que o cosseno de 2c é igual ao seno de c? Cosseno de 2c é igual ao seno de c. Qual é o cosseno de duas vezes um valor é igual ao outro? Ok? O ângulo, pessoal, ó, tem que estar aqui. Tem que estar aqui, ok? Tem que estar aqui. Esse ângulo aqui tem que ser igual. Tranquilo? Implica o que, pessoal, pra gente? Implica o quê? Que pode ser o 30 graus, ó. 30 graus, 60 graus, ó. Pode ser o 30 graus, 60 graus, ó. 30 e 60. Cosseno de 2c, cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Qual é o cosseno de 60? O cosseno de 60, pessoal, é 1 meio. Qual é o seno de 30? O seno de 30 é 1 meio. Ok? Então, aí a gente acabou de descobrir o valor, certo? Bruno, tem outros valores? Você pode ir testando, você vai verificar que não, ok? Esses são os valores mesmo, 30 e 60. Por tentativa e erro, rapidinho você consegue visualizar isso, ok? É uma boa até, porque geralmente essas questões aqui, os ângulos são notáveis. Por incrível que pareça, geralmente são notáveis. Então, é só você lembrar que existem os notáveis que você vai conseguir visualizar isso rápido. Ok? E pelo intervalo eu sei que não vai dar mais de uma volta, então não preciso botar mais 2κ, nem coisa do tipo. Ok? Então quer dizer o quê? Que C tem que ser igual a 30 graus. Ou em radianos tem que ser igual a π sobre 6. Em radianos, π sobre 6. Por que radianos? Porque aqui a gente está trabalhando com radianos, ó, para manter uma estéticazinha, ok? Então, galera, eu posso pensar agora em um ponto que isso aqui não exista.
Existe um ponto que essa derivada aqui não exista? Existe um ponto que essa derivada aqui não exista? Eu diria que não. Por quê? Porque as funções trigonométricas seno e cosseno são contínuas. Ok? Então não existe esse ponto aí que foi pedido, ok? Fosse a tangente, não. A tangente sim, a tangente tem um ponto de quebra. A cotangente tem um ponto de quebra. A secante e a cossecante tem pontos de quebra. Mas a seno e a cosseno não. Elas têm um gráfico bem bonitinho, a senoide, por exemplo, certo? Então, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar esses pontos, né, na função. Então, a gente vai analisar o 0, o π sobre 2 e o π sobre 6. Ou seja, o 0, o 90 graus e o 30 graus. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o f de 0. O f de 0 é a mesma coisa que 2 vezes o cosseno de 0 mais o seno de 2 vezes 0. Ok? Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então é 2. 2, ok? Mais, qual é o seno de 0? Seno de 0 é 0. 2 vezes 0, 0. Então, seno de 0 é 0. Eu preciso colocar mais alguma coisa? Não. Então, eu sei que f de 0 é 2. Ok? Qual é o f de π sobre 2? Qual é o f de π sobre 2? Qual é o f de 90 graus? Qual é o f de 90 graus? É 2 vezes o cosseno de 90 mais o seno de 2 vezes 90. O cosseno de 90 está aqui em cima, é 0. O seno de 90, o seno de 2 vezes 90 é 180, é 0. Então, isso aqui é 0 mais 0, 0. Então, f de 90 é igual a 0. Ok? Isso aqui a gente poderia dizer que é o f de 0 mesmo, 0 graus. Isso aqui é o f de π por 2. Ok? Dá no mesmo, ok? Então, vamos lá. Qual é o f de 30? Qual é o f de 30 graus? O f de 30 graus seria 2 vezes o cosseno de 30, 2 vezes o cosseno de 30, mais o seno de 2 vezes 30. Tranquilo? Qual é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem 2 vezes raiz de 3 sobre 2, mais cosseno de 60, o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem o quê? 3 raiz de 3 sobre 2, né? 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 sobre 2, ok? Então, esses aqui são os pontos. Agora, qual é o maior? Ok? Qual é o maior? Aí vai gerar uma análise, certo? Obviamente, nós sabemos que o 0 não é o maior. Mas o que é maior? 2 ou 3 raiz de 3 sobre 2? Vamos lá, né, pessoal? A gente sabe o que? A gente sabe que o raiz de 3 é aproximadamente 1,7, certo? 1,7 vezes 3 daria o quê? 17 vezes 3. 17 vezes 3, vamos verificar. 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Vem 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, 52. 52 dividido por 2 daria aproximadamente 25,5. Ou melhor, 2,5. Né? 2,5. Por quê? Porque aqui ó, é 1,7. Então daria aproximadamente 2,5. Ok? Então 2,5 é maior que 2. Ah, então eu sei que esse aqui é o máximo. Ok, perfeito. Então o máximo é. O máximo é. Onde é que tá aqui, ó? É o 30 graus. 30 graus nada mais é, pessoal, do que o π por 6. Certo? 30 graus nada mais é do que o π por 6. O máximo é π por 6 e 3 raiz de 3 sobre 2. E o mínimo é a coordenada que deu 0, que é o 90 graus, o π por 2. π por 2 e 0. Ok? Esse aqui é o meu máximo, esse aqui é o meu mínimo absoluto no gráfico. Só fazer aquela mesma análise, certo, pessoal? Isso aqui pode complicar um pouco mais nessa análise aqui, mas se vocês pararem para analisar e se lembrarem que geralmente, quase sempre, relativamente aos pontos notáveis, vocês vão conseguir. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueça o gostei e o compartilhamento. Valeu, pessoal. Fui!